Eu sou o Dr. Bono Van Bellen, chefe de serviço de cirurgia vascular integrada do Hospital da Beneficência Portuguesa, e vou falar sobre síndromes agudas da aorta abdominal, estado atual do tratamento. Para falar sobre afecções agudas da aorta abdominal, estado atual do tratamento, eu comecei tentando traçar um paralelo com só para entendermos um pouco melhor, a síndrome aorta aguda, que na verdade diz respeito mais às patologias agudas da aorta torácica e são relacionadas fundamentalmente com a perda da integridade das camadas da parede da aorta. E dentre elas estão então relacionadas à ruptura da aorta torácica, a dissecção, a úlcera aterosclerótica e o hematoma intramural. Nós podemos transportar isso para a aorta abdominal no que diz respeito ao hematoma, à dissecção, a obstrução aguda, que não consta da síndrome aórtica aguda, e a obstrução aguda fazendo referência à trombose e embolia, o aneurisma inflamatório, que é peculiar da aorta abdominal também, e a ruptura do aneurisma degenerativo. O hematoma é uma situação extremamente rara e sem causa conhecida. Não se conhece a história natural dessa situação e o diagnóstico é incidental. Como a situação é rara, se a causa não é conhecida, não se conhece a história natural, também não se sabe muito bem o que fazer nos casos em que a gente encontra o hematoma. Normalmente esses casos são tratados de maneira observacional e não há necessidade de intervenção. Já a dissecção restrita à aorta abdominal é extremamente rara. Essa radiografia à direita, no canto superior direito, é uma radiografia onde não aparece a dissecção, é uma ortografia convencional de muito tempo atrás, mas na verdade, no momento de operarmos o aparente aneurisma, havia um aneurisma sim, mas o diagnóstico era um aneurisma degenerativo, nos deparamos com a dissecção localizada na aorta abdominal. São também casos muito raros. A maior parte dos casos de dissecção consiste numa extensão da dissecção da aorta torácica, então adentrando para o território da aorta abdominal. A conduta, evidentemente, depende da repercussão. A repercussão comprometendo as artérias viscerais e o comprometimento dos ramos ilíacos, levando à obstrução e à evolução para o aneurisma. Não há conduta padrão em função da raridade dessa patologia limitada à aorta abdominal. A obstrução aguda, devemos lembrar, como eu mencionei, a trombose e a embolia. A trombose nós podemos referenciar como sendo da própria artéria, em decorrência da doença aterosclerótica, em decorrência da doença aneurismática e a dissecção da aorta. A doença aterosclerótica, levando à trombose global da aorta abdominal, também é bastante rara, uma situação bastante incomum, mas ela existe e ela leva a uma catástrofe do ponto de vista circulatório. Na doença aneurismática, há uma formação de trombo enquanto a aorta se expande, um trombo chamado trombo parietal, trombo mural, e esse trombo, eventualmente, quando há um comprometimento de vazão pelas artérias ilíacas, em função da doença obstrutiva, que pode ocorrer concomitantemente com o desenvolvimento do aneurisma da aorta abdominal, há um prejuízo da velocidade do fluxo sanguíneo que pode levar à trombose da aorta, que em geral também é catastrófica do ponto de vista de isquemia para os membros inferiores e eventualmente o comprometimento de seus ramos viscerais. A dissecção da aorta, como eu disse, é extremamente rara. A trombose, quando ocorre a partir de uma extensão de uma dissecção da aorta torácica, pode levar então às obstruções da artéria ilíaca, de ramos viscerais da aorta, e o diagnóstico às vezes é difícil também de ser realizado. Normalmente esses casos são catalogados inicialmente como embolia para a aorta, tenta-se uma embolectomia, não se consegue, porque a lâmina da íntima acaba reobstruindo a artéria ilíaca daquele lado onde ela obstruía. E também a trombose de enxerto e prótese arterial. Nas reconstruções arteriais, seja por via convencional, seja por via endovascular, a obstrução do enxerto, levando à trombose então,
da região também acarreta um quadro agudo, extremamente grave, de difícil correção, mas, conforme nós vamos ver, passível de correção, mas de difícil correção sobre o próprio enxerto ou sobre a própria prótese. A embolia, não mais às vezes, quando afeta a aorta abdominal, de causa cardíaca, e dentre elas a fibrilação atrial, o infarto miocárdio, a cardiomiopatia, o aneurisma de ventrículo esquerdo, doença valvar e, mais raramente, o mixoma atrial. O diagnóstico clínico da obstrução arterial aguda se fundamenta nos livros de texto americanos, os chamados 6 P's, que é o pain, que é a dor, o diagnóstico clínico, então, dessa afecção, parálisis ou a paralisia, a poiquilotermia, frialdade, parestesia, a palidez e a ausência de pulsos ou pulselessness. Então, se depararmos com essas 3 manifestações clínicas no paciente com suspeita de obstrução aguda, o diagnóstico está bastante próximo de ser conseguido. O diagnóstico armado da obstrução arterial ele enriquece o diagnóstico clínico, e o uso do Doppler de ondas contínuas, o estetoscópio Doppler que os vasculares usam, é extremamente útil para identificar a ausência de fluxo nas artérias examinadas, os membros inferiores, enriquecido por sua vez eventualmente pelo echocolor Doppler, onde nós detectamos a mesma padrão de fluxo que é conseguido com o Doppler de ondas contínuas, mas eventualmente nós podemos vislumbrar o material obstruindo a artéria que está sendo examinada. Do ponto de vista de imagem propriamente dita, radiológica, a angiografia convencional ou tomográfica são as melhores armas para a configuração diagnóstica e, principalmente, para nos auxiliar na conduta a ser tomada nesses casos. É importante na avaliação dos casos de obstrução arterial aguda a gradação da gravidade da isquemia, porque isso nos vai orientar quanto à necessidade de maior velocidade, menor tempo para intervirmos ou não. Essas categorias que graduam a gravidade da isquemia, chamadas categorias de Rutherford, são a categoria viável, então sem risco de perda iminente de perna, e em risco, que é a categoria 2, risco marginal, que é recuperável se tratado imediatamente, se nós tratamos esse paciente, e o risco imediato se revascularizado imediatamente, que é o 2B, o A2A e o 2B, respectivamente, como podem ver. E o irreversível, quando há perda de tecidual, e esses casos caminham, então, para a amputação. De modo que, no tratamento da obstrução aguda, a avaliação do grau de isquemia é fundamental, pois orienta quanto ao tempo disponível para a resolução do problema. Na classe 1, então, categoria 1, a isquemia moderada e o paciente não está em situação de urgência ou emergência. Essa situação permite uma programação adequada para esse paciente, levando em conta, inclusive, que esses pacientes, do ponto de vista clínico, são muito graves. Então, se nós tivermos o tempo de avaliar clinicamente, principalmente do ponto de vista cardiológico, a situação clínica desse paciente, a nossa atuação sobre a sua situação de isquemia é bastante favorecida do ponto de vista de sobrevida à intervenção. Na classe 2A, nos permite algumas horas para revascularizar. Quando é a trombose, essa revascularização pode ser feita pela fibrinólise mais angioplastia da lesão desencadeante. Essas tromboses são, então, como eu disse, em geral decorrentes da doença aterosclerótica sobre a aorta e artérias ilíacas, a colocação de um catéter com injeção de material fibrinolítico nessa região permite, então, a dissolução do coágulo, e depois nós temos que tratar a lesão que causou a trombose, a lesão aterosclerótica que causou a trombose, que em geral, então, é feita pela angioplastia por balão e, eventualmente, a colocação de um stent para manter aquela lesão aberta. Para esse tipo de intervenção, nós temos limitações logísticas importantes na enorme maioria dos hospitais. Quer dizer, nós não temos a disponibilidade do catéter multiperfurado, não temos a autorização para usar o material fibrinolítico,
não temos disponibilidade de balão e de stent. Em geral, isso necessita de um planejamento prévio, autorização prévia, de maneira que nós ficamos com a cirurgia aberta do ponto de vista prático, que é a intervenção direta sobre a artéria ocluída, sobre a aorta ilíaca, a cirurgia grande, uma cirurgia para o qual o paciente não está preparado naquela situação de urgência, de modo que lançamos mão para cirurgias extraanatômicas, cujo objetivo é derivar o sangue, por exemplo, da artéria subclávia para as artérias femorais, por via subcutânea, uma intervenção menos agressiva, menos traumática e mais bem suportada pelo paciente nessas condições, sem um preparo prévio adequado. Na embolia, também a embolectomia cirúrgica, intervenção razoavelmente fácil de ser realizada, a intervenção é sobre as artérias femorais e o balão de Fogarty, o balão de embolectomia, introduzido por um e por outro lado, e a recuperação do trombo, então, permite a reabertura da artéria ocluída pelo êmbolo. A fibrinólise pode ser também realizada, mas lembrar que a fibrinólise, nos casos principalmente da classe 2B, que existe revascularização imediata, a fibrinólise não se tem um bom padrão de tempo que isso vai levar para que essa artéria se abra. De modo que, nos casos de embolia, o melhor procedimento continua sendo a embolectomia por intervenção. Porque a gente não sabe se aquela fibrinólise vai ser coroada de êxito, quanto tempo isso vai levar, se são 2 horas, se são 6 horas, e o paciente não pode eventualmente suportar esse tempo de isquemia até que as artérias se abram. De modo que na classe 2A de isquemia isso deve ser muito bem ponderado, e na classe 2B não é recomendável que se use a fibrinólise, mas sim que se faça uma intervenção direta, tanto nos casos de trombose quanto nos casos de embolia. Nos casos da trombose, então, seria, em geral, a melhor intervenção é a cirurgia extraanatômica, que é o axilo bifemoral, bypass com enxerto de dacro, e a embolia ela deve ser tratada com embolectomia convencional, nos casos, então, da classe 2B, principalmente. O aneurisma inflamatório, uma outra entidade aguda que compromete a aorta abdominal, é um evento extremamente raro. Curiosamente, nos últimos anos, a gente tem visto com maior raridade o aneurisma inflamatório. Não se entende muito bem o que é o aneurisma inflamatório e qual é a sua relação com o aneurisma degenerativo. Alguns autores acreditam, inclusive, que o aneurisma inflamatório seja uma maneira evolutiva do próprio aneurisma degenerativo. Há um processo inflamatório maior do que o habitual, naquele paciente especificamente, talvez relacionado com a drenagem linfática da parede abdominal. O fato é que são aneurismas raros, quando caracterizados como inflamatórios, e são acompanhados de dor abdominal lombar na grande maioria dos casos, uma dor intensa, uma dor que leva o paciente ao pronto-socorro. Há uma história de perda de peso, elevação de FHS, claro que isso não faz parte da história em geral, mas a gente pode obter isso no exame pré-operatório, e uma história de febrícula que acompanha o paciente já durante várias semanas ou vários meses. Então, muitas vezes, os sinais clínicos, pela intensidade da dor, sugerem um aneurisma roto. O exame físico permite a palpação desse aneurisma, então faça o diagnóstico já inicialmente pela simples palpação do abdômen, e a dor intensa sugere, então, a presença de um aneurisma roto. Mas é importante fazer o diagnóstico diferencial porque a cirurgia de urgência, nesses casos, deve ser efetivamente evitada. Cirurgia de urgência, não a cirurgia reconstrutora. E por quê? Porque é uma cirurgia muito difícil. Há um processo inflamatório periaórtico que promove a aderência de alças intestinais, do duodeno, das lesões ao redor da aorta, inclusive com comprometimento eventual dos ureteres, comprometendo a função renal, pós-renal, de maneira que o planejamento cirúrgico nesses casos é extremamente importante. Se nós conseguimos fazer o diagnóstico diferencial antes de levar o doente de urgência para a sala de cirurgia, nós estamos promovendo realmente um bem importante para esse paciente com aneurisma inflamatório. Como eu disse, ultimamente, não sei, o Dr. Cafaro talvez possa comentar, mas a incidência desses aneurismas no nosso hospital
tem caído muito, a gente há muitos anos já não vê um aneurisma inflamatório. O diagnóstico diferencial é feito, pode ser feito pelo ultrassom, mas o ultrassonografista tem que estar bastante bem treinado para ver esse tipo de afecção, que é raro também, é claro. E a tomografia, aqui vocês têm uma imagem tomográfica, onde vocês veem a luz da aorta, tem uma setinha aqui, a luz da aorta com um material líquido, então sangue líquido, esses pontos aqui na camada extra-aorta, que faz parte da parede da aorta, todo esse espessamento são pontos de cálcio, então já há uma calcificação desse paciente, da aorta desse paciente. A parte mais escura entre o cálcio e a luz da aorta é um trombo mural, então é um trombo de células vermelhas particularmente, e aqui do cálcio para fora, o que se vê, um tom acinzentado mais claro, é a espessura, o espessamento da parede da aorta abdominal. E esse espessamento é muito difícil de ser trabalhado também, suturado com o enxerto que se vai colocar, de maneira que a intervenção é difícil. A intervenção endovascular para esse tipo de caso, pela raridade, praticamente não há experiência quanto a isso, de modo que as respostas que a gente consegue dar para o tratamento endovascular do aneurisma da aorta inflamatória da aorta abdominal são respostas só presuntivas, baseadas em alguns relatos de caso, que são bastante favoráveis. É muito curioso que essa dor que o indivíduo sente durante o desenvolvimento desse aneurisma inflamatório, a exacerbação do processo inflamatório, pela colocação da endoprótese, ou seja, diminuindo a pressão sobre a parede abdominal, a dor já cessa ou diminui consideravelmente e vai diminuindo durante vários dias consequentes e o paciente permanece assintomático. De maneira que o tratamento endovascular com endoprótese parece ser bastante favorável. Bom, o grande problema da síndrome aguda da aorta abdominal, na verdade, é o aneurisma roto. A mortalidade desses pacientes, em torno de 40% a 60% dos pacientes que estão efetivamente operados. Estima-se que a mortalidade global seja muito mais alta, acima de 80%. Porque o doente, além dos 40% a 60% dos pacientes que chegam no centro cirúrgico, são colocados dentro da sala de cirurgia. Nós temos o percurso do paciente de sua casa para o hospital, nós temos o tempo dentro do hospital até ele ser atendido, até ser diagnosticado e depois encaminhado para o centro cirúrgico. Nesse período que antecede o centro cirúrgico, morre um bom bocado de pacientes cujo número é difícil de estabelecer. Mas, de qualquer forma, é a 13ª causa de morte de homens acima de 65 anos nos Estados Unidos e a 3ª causa de morte súbita nos Estados Unidos. De modo que, do ponto de vista de gravidade, é uma situação extremamente importante. E o que é curioso assinalar, nós vamos ver numa tabelinha logo adiante, que a mortalidade no correr das décadas permanece elevada. Não se conseguiu diminuir significativamente a mortalidade do aneurisma roto desde que se começou a intervir sobre o aneurisma roto. A incidência é de 1 para 100 mil habitantes, estimada. A incidência, alguns dados de literatura mostram que a incidência está aumentando e não só em função da melhoria da capacidade diagnóstica, ou seja, o uso mais disseminado de ultrassom e de tomografia, que boa parte dos diagnósticos é feito incidentalmente dos diagnósticos da presença do aneurisma, não do aneurisma roto. Mas, por outro lado, os últimos dados estatísticos que temos da Europa e dos Estados Unidos, parece que está havendo uma diminuição tanto da ocorrência do aneurisma da aorta abdominal quanto da ocorrência da doença carotídea, mas isso é um outro assunto. O diagnóstico clínico se fundamenta na história de dor abdominal de início súbito, a presença de massa pulsátil, eventualmente a história que o paciente conta, que ele já sabia que tinha um aneurisma, que estava sendo acompanhado, ou que ele acabou não indo mais no médico para fazer esse acompanhamento, e do ponto de vista clínico, a hipotensão, choque ou choque compensado. As recomendações para os socorristas são fundamentais para salvarmos os pacientes com aneurisma roto de aorta abdominal.
O socorrista deve sempre suspeitar de aneurisma roto em todos os pacientes idosos com uma catástrofe abdominal, ou seja, um quadro abdominal agudo, extremamente doloroso, uma distensão abdominal, palpação de massa pulsátil e outros choque compensado. O socorrista deve suspeitar da presença de aneurisma roto. Ele deve realizar exame físico acurado para identificar, como eu disse, a massa abdominal pulsátil e os sinais de choque, o choque compensado, e realizar ultrassonografia ou a tomografia abdominal. Pode ser uma tomografia simples, sem a injeção de contraste, porque o radiologista consegue identificar o aneurisma, não precisa de contraste, e consegue identificar a ruptura. E também investigar se há conhecimento prévio do aneurisma, como eu já mencionei anteriormente. Nessa tomografia se vê uma aorta dilatada, essa parte branca é a luz da aorta, aqui a parede da aorta propriamente dita. Deixa eu ver que sai daqui agora. E esse caso, curiosamente, ele rompeu não para a esquerda, para onde a maior parte dos aneurismas rompem, mas para a direita, e aqui se vê o grande hematoma da aorta no reto peritônio. Boa parte dessas rupturas ocorrem para o reto peritônio. Então, há um sangramento inicial, o paciente tem uma hipotensão que pode ou não compensar, em geral compensa, ele fica hipotenso, mas não entra em uma hipotensão crítica, e há uma certa compensação desse sangramento. Isso é importante lembrar, tendo em vista a conduta frente a esses casos. Então, a última linha aqui, que é a mais importante, na verdade, nenhuma medida de recuperação de níveis tensionais deve ser realizada, pois somente servirá para manter o sangramento. Vai haver um eventual destamponamento do local da ruptura e promover um novo sangramento. De maneira que é imprescindível não tomar providências para melhorar o nível tensional, elevar o nível tensional desses pacientes. Os pacientes têm que ser imediatamente encaminhados ao centro cirúrgico e é imprescindível que o hospital tenha um código de emergência para esses casos e se faça mobilizar a instituição. Tudo tem que parar em função daquele paciente. Ele tem que ser imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico, tem que haver uma sala que obedeça ao atendimento de casos de urgência, quais sejam, inclusive aneurisma de aorta, sempre pronta no centro cirúrgico. Os elevadores têm que estar parados, os corredores têm que estar parados, não pode haver intervenção burocrática, porque não tem autorização, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Somente dessa forma que nós conseguimos salvar vidas desses pacientes com aneurisma roto e aorta abdominal, porque temos muito pouco tempo para intervir e salvar esse paciente. O que deve ser feito enquanto sempre há um lapso de tempo que pode ser bem aproveitado é providenciar um acesso venoso central e já encaminhar a tipagem sanguínea, porque esse paciente evidentemente vai precisar de sangue no centro cirúrgico. Mas repetindo então, nenhuma medida de recuperação de níveis tensionais deve ser realizada. Esses doentes morrem quando nós fazemos isso. Nós tivemos há pouco tempo um paciente que estava num outro hospital com diagnóstico de aneurisma roto e seria encaminhado para cá. O colega socorrista, não, eu só vou encaminhar quando tiver com a pressão melhorada, acima de 10 ou de 12, sei lá o que ele queria. E eu recomendei que não fizesse encaminhar, não, mas eu não posso encaminhar o paciente hipotenso. E o paciente, então, acabou nunca chegando aqui porque ele morreu lá mesmo. Como eu mencionei, a cirurgia convencional do aneurisma roto, na década de 60, a mortalidade era de 55%, na década de 80, 48%, na década de 2000, 2010, 41%. Uma melhora discreta, mas muito pouco importante, continua sendo uma afecção extremamente mortal, o aneurisma roto. Nessa figura à direita, uma ilustração de uma cirurgia convencional para correção do aneurisma. A cirurgia endovascular vem trazendo um novo arsenal terapêutico para tratar desses pacientes. A correção endovascular do aneurisma, não do roto, do aneurisma foi idealizada por Parodi nos anos 90, visando tratar o tratamento eletivo do aneurisma, eletivo então, em pacientes de alto risco.
Mas o progresso da técnica e dos materiais se estenderam essa técnica para a maior parte dos casos. Quer dizer, hoje, boa parte dos casos com aneurisma, do ponto de vista eletivo, são tratados com a técnica endovascular. As coisas estão melhorando, os médicos, os cirurgiões estão conseguindo realizar o procedimento com mais facilidade, a instituição tem aparelhos de raio-x mais sofisticados dentro do centro cirúrgico, ou mesmo fora do centro cirúrgico. O material utilizado na fabricação dessas endopróteses tem melhorado demais, então fica um procedimento cada vez mais fácil, com grandes vantagens, porque hoje você não precisa umas grandes UTIs, grande preparo pré-operatório, um centro cirúrgico muito bem equipado para fazer uma correção de aneurisma convencional, então, aliás, eletivo endovascular de aneurisma de aorta. Então há um acesso mais fácil a esse tipo de tratamento. Então está havendo uma tendência de se utilizar a técnica em casos de ruptura também. Lembrando que entre 45% a 65% dos casos com aneurisma roto tem anatomia adequada para a cirurgia endovascular. O que é fundamentalmente uma anatomia adequada? É que haja um bom colo, um bom espaço entre o começo do aneurisma, então, em sentido crânio-caudal, onde o aneurisma, a aorta começa a dilatar, e as artérias renais. Esse é um dos aspectos fundamentais para que se consiga ancorar a endoprótese naquele lugar. Haja uma boa área para isso. E essa área é, idealmente, de mais de 1 centímetro. Você vê que a gente pode fazer também, em alguns casos, pode-se fazer, e dependendo da experiência do cirurgião, no caso, utilizar colos menores. Mas o ideal seria um colo de 1 centímetro. Claro, existem outros fatores importantes, mas esse é o fundamental. Então, entre 45% e 65% dos pacientes têm uma anatomia adequada. E como é que está a cirurgia endovascular no aneurisma roto? Na semana retrasada, coincidentemente, saiu um artigo publicado no European Journal for Vascular and Endovascular Surgery, de um grupo holandês que fez uma análise dos trabalhos, uma meta-análise dos trabalhos publicados nesse sentido. Existem somente 3 estudos clínicos randomizados comparando a cirurgia convencional com a endovascular. Esses 3 trabalhos aglutinam 761 pacientes. Existem 21 estudos observacionais nesse sentido, aglutinando perto de 3.000 pacientes. Nos estudos randomizados, o óbito na cirurgia convencional foi de entre 28% e 53%, e na cirurgia endovascular entre 29% e 53%, com odds ratio de 0,90. Naqueles estudos observacionais, e é claro que nesses estudos observacionais há um viés muito grande de escolha dos pacientes. Então, a cirurgia convencional, o óbito foi entre 15% e 63%, e a endovascular entre 5% e 35%, com odds ratio de 0,44. Agora, se nos estudos observacionais for feita uma análise com ajustes para a idade, sexo e estabilidade hemodinâmica, esse odds ratio sobe para 0,53. De maneira que a conclusão desses autores é que a cirurgia endovascular é a alternativa não inferior à cirurgia convencional para o tratamento do aneurisma roto. Mas é claro, como eu já mencionei anteriormente, na situação de fibrinólise, angioplastia e tudo mais, há sérias limitações para o uso dessa técnica na enorme maioria dos hospitais. Primeiro que a gente precisa de uma realização rápida da tomografia, porque, como eu disse, nós temos que saber se aquela aorta se enquadra dentro de uma situação favorável para colocar uma endoprótese. Há então a necessidade da anatomia adequada, anatomia radiológica adequada, e o que é o mais importante, disponibilidade de material endovascular. E isso é muito difícil conseguir, do ponto de vista burocrático é difícil conseguir. Deveria haver um kit de material disponível aqui para que a gente realizasse esse tipo de intervenção nos pacientes que se apresentam com aneurisma roto no pronto-socorro. De modo que, do ponto de vista prático, em nosso hospital, a cirurgia convencional ainda é a intervenção que é normalmente realizada.
Aqui vocês têm o aspecto anatômico, então eu que me referi ao colo, onde começa a dilatação do aneurisma e a artéria renal que está aqui, uma e outra artéria renal, direita e esquerda, respectivamente. Este colo tem que ser favorável e suficientemente amplo para permitir o ancoramento da endoprótese nesse local. Muito bem, era o que eu tinha a apresentar, eu agradeço a oportunidade, espero que as informações tenham sido úteis. Muito obrigado. Sou Roberto Augusto Cafaro, cirurgião vascular, professor de cirurgia vascular da Santa Casa de São Paulo e o titular da cadeira. Nós vamos fazer uns comentários sobre a aula do professor Bono Van Bellen a respeito de doenças de urgência da aorta abdominal. As doenças da aorta são apaixonantes, principalmente as doenças agudas da aorta, né? Então, todo cirurgião vascular se entusiasma muito mais quando vai abordar uma aorta com um problema agudo. No início da apresentação do Dr. Bono, ele fez algumas menções a doenças muito raras, né? O hematoma, a dissecção da aorta abdominal, isso é uma eventualidade muito rara. O que a gente tem que se ater mesmo são as coisas que sempre acontecem no pronto-socorro, né? É a trombose aguda da aorta, a obstrução aguda por embolia, né? E os aneurismas inflamatórios, os aneurismas rotos. Essas são as doenças que nós temos que abordar ou temos que nos envolver a cirurgia vascular numa emergência dentro de um pronto-socorro. E isso é que torna essa doença apaixonante para o nosso cirurgião vascular, tanto em formação quanto já formado há muito tempo. Eu ainda hoje, eu frequento o pronto-socorro da Santa Casa quando sou chamado para essas doenças e me entusiasmo muito operando esses doentes. Vamos falar um pouco da trombose aguda. Nós estamos cansados de ver trombose arterial de aorta ao nível de renal ou obstrução na bifurcação da aorta, a famosa síndrome de Ehlers, mas estes quadros, pela evolução da arteriosclerose, que é lenta e progressiva, ao mesmo tempo que vai obstruindo a aorta, o organismo faz novos caminhos. Então, é muito difícil você encontrar uma obstrução de aorta por trombose, levando a quadro clínico de isquemia, de paraplegia, quadro clínico de isquemia. E quando ele se apresenta dessa forma, ele é sempre muito grave, certo? Então, a gente tem sempre a oclusão de aorta, faz umas aortografias que o Bono apresentou, em que a obstrução está ao nível das artérias renais e muitas vezes o doente não tem quadro clínico. Tem o quadro clínico crônico, da claudicação, da impotência sexual, da ausência de pulsos femorais, que é a síndrome de Ehlers clássica, né? Mas ele não entra no pronto-socorro frequentemente com quadro agudo por obstrução trombótica de aorta. Isso é raro e sempre essa eventualidade sempre é muito mais difícil de resolver, porque você tem que resolver um quadro agudo de um doente que pode ser coronariopata, e quase sempre eles são, né? Arteriopata de carótida, e quase sempre eles são, na fase aguda que você tem que resolver uma obstrução de aorta fazendo um enxerto em derivação nas condições clínicas que o doente se apresenta naquele momento. Então isso sempre é muito difícil, por isso que você tem uma elevação no produto final de uma mortalidade muito mais alta. É a intervenção séria, a intervenção grande, a intervenção de revascularização num doente nas condições que ele se encontra no pronto-socorro naquele momento, não importando todo o quadro clínico geral que ele possa ter e que você não preparou para a cirurgia, o que é feito sempre na cirurgia eletiva. Outra coisa, a obstrução de aorta aguda por embolia.
Eu não sei quantos casos na Santa Casa já ficaram internados no pronto-socorro, no nosso pronto-socorro, com diagnóstico de um problema neurológico, um problema renal, um problema grave clínico durante 2 dias, ou 3 ou 4 dias, com uma obstrução de embolia de aorta. Eu não sei quantos casos, mas muitos casos. Parece simples, né? O diagnóstico de uma embolia de membro inferior, por exemplo, ele é quando ele vem com todas as características normais dele, isquemia, palidez, frialdade, dor, impotência funcional, colapsamento da circulação superficial, qualquer quartonista que está lá passando no pronto-socorro faz o diagnóstico. Olha, isto é um entupimento de artéria, ponto, né? Chama a cirurgia vascular. A obstrução de aorta, como acontece nos 2 membros, dá um sintoma neurológico desagradável, que é a paraparesia, ou até a paraplegia. O doente é encaminhado para a clínica médica, para outra coisa, a neurologia, e nós temos alguns casos que a gente chega no pronto-socorro, o doente chegou a 48 horas, ele está com isquemia de aorta por embolia arterial, e aí a hora que você revasculariza é um desastre. É um desastre pela síndrome de revascularização tardia, 2 membros, 2 nádegas, 6 glúteos, né? Então, sem dúvida nenhuma, você vai ter um problema muito sério de insuficiência renal, de falência renal no pronto-socorro. Então, o diagnóstico tem que ser feito rapidamente. E para qualquer socorrista tem que pensar na possibilidade de uma obstrução arterial aguda por embolia arterial. Não é o que ocorre na maioria dos pronto-socorros, inclusive no nosso, apesar da gente estar lá diariamente. Esse é um problema. Outro problema da embolia arterial, nós temos um trabalho de mestrado realizado na Santa Casa, em que a mortalidade era 50%. Ora, 50% de mortalidade num quadro de embolia, por esses fatores que eu acabei de falar para vocês, pela síndrome de revascularização tardia que esses doentes, ou síndrome de isquemia e reperfusão, que é o nome mais adequado atualmente, e já faz um tempo, eles se estabelecem com insuficiência renal e falência renal, esses doentes vão a óbito por um problema da cirurgia ou da revascularização. Mas também tem que pensar, e o Bono deixou muito claro aqui, que a causa da embolia de aorta geralmente é cardíaca. Ou geralmente não, quase 100% é cardíaca. Então, ele vai falecer pela moléstia de obstrução de aorta e as repercussões da cirurgia, mas ele deve falecer também pela doença que não é sem seriedade dentro da cardiologia, que forneceu a possibilidade dele formar um trombo mural deste tamanho para obstruir a aorta. Então, estas 2 coisas, a doença cardíaca que fez aparecer esse êmbolo e a revascularização provocada pelo cirurgião vascular, leva o doente no final a um óbito. 50% é a nossa taxa de mortalidade na embolia de aorta. Não é pequena. Né? Aneurisma inflamatório. O Bono falou muito bem. Parece que vem diminuindo, mas é interessante que o mês passado nós tivemos 2 com síndrome de Velpol, né? Vem um e depois na semana seguinte, síndrome não, a teoria, a lei de Velpol, né? Tudo que é raro aparece 2 vezes, né? E nós operamos 2, Bono. Fazia já também algum tempo, uns 3 anos que nós não operávamos nenhum lá na Santa Casa, não aparecia nenhum, né? Nós não sabemos o que acontece com o aneurisma. É um doente que geralmente é até mais jovem do que o doente que tem aneurisma de aorta normalmente, a nossa casuística é acima de 60 anos, que caem os homens, né? Nessa faixa etária, ou maior do que essa faixa etária, são os aneurismas arterioscleróticos. Ditos arterioscleróticos, que hoje se estuda muito e nós não sabemos exatamente qual é a etiologia do aneurisma, né? É interessante que não pode ser arteriosclerótico, né? Porque o arteriosclerótico, para nós, e sempre foi, uma doença obstrutiva.
E uma doença obstrutiva não pode se transformar em ectasiante. Então tem que ter uma outra coisa que todo mundo estuda, lesão de fibras elásticas, falta de colágeno, uma série de coisas que nós não vamos entrar nesse mérito aí. Mas o aneurisma arteriosclerótico, ele parece que incide em pessoas mais jovens. Bem claro, o aneurisma arteriosclerótico é assim, tem um aneurisma lá, como tem para o cirurgião geral um apêndice lá. Por que alguns têm apendicite hiperplástica, então tem um processo inflamatório, um plastrão evidente, é tudo mais grave naquele caso? Então parece que é a resposta ao processo inflamatório daquele organismo. E nós não entendemos muito bem. E o aneurisma inflamatório tem uma técnica diferente. Muito raro você... Muito raro não. Muito desagradável você abordar um aneurisma inflamatório pela frente. Né? Tipo uma chifopúbica, que é uma incisão talvez a mais usada para abordagem do aneurisma de aorta abdominal. Porque eu falo para os meus residentes, parece uma lagosta de costa, você não tem por onde entrar no aneurisma. É todo um processo inflamatório do reto peritônio, inclusive com algumas alças às vezes aderidas lá, principalmente o duodeno, que cruza a aorta naquela posição, que é a posição que eu disseco para poder clampear. Então, o aneurisma inflamatório, a técnica cirúrgica é uma extraperitoneal à esquerda, muitas vezes tóraco, freno à esquerda, porque geralmente o clampeamento às vezes é supracelíaco. E depois você consegue aí abordar o aneurisma e troca o clamp e põe para infrarrenal e aí você consegue fazer a cirurgia. Mas aí você entra pelo lado dele, isto é, por trás da asa da lagosta, né? Não sei se vocês entenderam bem a história da lagosta, mas a lagosta de costa a gente não consegue entrar nela, nem mexer, né? Ela está assim, toda aderida. O aneurisma roto, esse então é a cirurgia que o R4 gostaria de fazer e que gostaria que o seu doente saísse vivo e quando sai ele vai comemorar e tal, tal. Isso foi o que eu fiz, o que o Wolf tá lá fez, com certeza o Bono fez, quando a gente conseguiu tirar o primeiro aneurisma roto da nossa história de cirurgião vascular. A gente tem uma incidência grande de aneurisma roto na Santa Casa. Nos últimos 4 anos, a estatística mostra de 10 a 15 casos por ano. Certo? E é interessante isso. Eu fiz um levantamento, porque eu sabia que o Bono ia falar de aneurisma roto. Um levantamento na nossa casuística, né? 20% dos aneurismas nossos rotos estavam internados no nosso pronto-socorro de 2 a 4 dias com outro diagnóstico que não de aneurisma. 20%. Certo? Porque o aneurisma, o roto, mais ou menos 80% daqueles que a gente opera, hein? Não daqueles que ficam no caminho, né? Eles rompem para o reto peritônio. Então existe uma ruptura contida no reto peritônio. Ele está com dor abdominal, ele não está chocado, ele está estável, ele pode estar descorado, né? Uma dor lombar que imita qualquer dor abdominal e lombar que vocês conhecem. A maioria das vezes os nossos doentes estavam internados por cólica renal, porque a coincidência de um cálculo mais a dor abdominal ou a dor lombar e o aneurisma não é muito pequena. Então ele tem o cálculo, ele fez uma tomo, ele tem o aneurisma e está tratando como se fosse uma cólica renal. Ninguém viu que o aneurisma pode estar contido, roto e tal. Né? 20%. Né? Existe um negócio muito interessante, e a nossa casuística é a casuística de alguns trabalhos sérios que a gente vê. Né? Quando você opera um aneurisma que chega roto e descompensado, chocado, e você leva para a sala de cirurgia, 80% a 100% de óbito. Se você opera um estável, então ele tem o aneurisma, está roto, mas ele está estável, e que você pode levar para a tomografia e leva para o centro cirúrgico e opera, esse você tem 80% de bons resultados.
São dois doentes completamente diferentes. Se você misturar tudo isso numa panela só, com certeza você vai ter aquelas estatísticas 43, 48, 50, 60% de óbito. Isso nos melhores hospitais. Então é uma doença muito séria, essa. E aí veio a endovascular. Mas a endovascular, ela tem que ter umas características. Então eu tenho que ter um serviço de endovascular. Eu tenho que ter uma equipe de plantão de endovascular. Certo? Eu tenho que ter uma angiotomografia, uma angiografia muito boa. Tenho que ter todo o kit que vou usar na endovascular. E a tomografia do doente tem que me dizer que é favorável para fazer a cirurgia endovascular. E ele tem que estar estável, porque ele vai de um lado para o outro, no hospital, tal. Ele não pode estar chocado. Chocado vai para o centro cirúrgico, né? Não tem jeito. Então, nestas condições, a endovascular tem um resultado perfeito. Nós, na Santa Casa, fazemos muito assim. Nós estamos achando que o resultado é melhor do que a aberta. Só que eu não posso comparar as duas coisas. Eu estou levando aquele doente que eu acabei de falar para vocês, que tinha 20% de mortalidade, que é o estável, para endovascular, e com anatomia boa. Então, ele é o paciente perfeito, que seria perfeito para as duas técnicas, certo? E com mortalidade baixa. Esta comparação, tratamento endovascular com tratamento aberto, nesse mundo de doente, em que ele pode estar quase morrendo e ele pode estar conversando com a equipe de centro cirúrgico estável, isso não dá para fazer essa comparação. Mesmo que eu fizesse um randomizado. Mas no nosso serviço hoje, por exemplo, como é que eu vou randomizar um paciente que está chocado, PA 0 por 0, dor abdominal, pálido e quase sem condições até de anestesiar, com outro paciente que está estável, tal. Então, para um eu vou abrir e o outro eu vou fazer endovascular. Não dá para comparar essas duas técnicas. Vai ser muito difícil essa comparação, essas duas técnicas. Mas a endovascular se presta muito bem, desde que você tenha a infraestrutura. Eu agradeço o convite, Samir, você é sempre muito bom. O Dr. Boni e o Dr. Cafaro enfatizaram um aspecto importante. Não é infrequente realmente esses doentes que vêm com afecção aguda da aorta serem atendidos em hospitais secundários com diagnóstico de problemas renais ou ortopédicos. Aneurismas rotos, com frequência, são atendidos às vezes até por ortopedista. E depois é que vem. Por isso que justifica esses. Você veja que num hospital como a Santa Casa, 20% chega a ficar mais de 48 horas aos cuidados de um outro profissional com outro diagnóstico e tem onde. Imagine na periferia. Eu digo sempre que quando um doente tem uma afecção aguda, seja ela torácica, abdominal, neurológica, a chance dele se apoia em dois fatores: o lugar onde ele é atendido e de quem o atende. Quantos doentes morrem porque não tem o diagnóstico feito ou são atendidos em lugar que não tem condições de serem tratados de forma adequada, como o Dr. Boni enfatizou. Quantos hospitais hoje têm recursos para um procedimento endovascular de urgência ou para atender um doente com aneurisma roto de aorta abdominal? Está aberta a discussão aí. Queria parabenizar as exposições. E como vocês mostraram, realmente o aneurisma roto de aorta abdominal é um quadro grave, um quadro catastrófico. Como aqui a gente tem muitos clínicos também na plateia, feito o diagnóstico ambulatorial do aneurisma de aorta abdominal, quais são os dados de acompanhamento importantes do ponto de vista clínico para que a gente não chegue na ruptura? Porque muitas vezes os pacientes já têm o diagnóstico de um aneurisma de aorta abdominal, são acompanhados às vezes clinicamente do modo inadequado e chegam a romper. Que dados importantes vocês têm nesse acompanhamento para que a gente não chegue à ruptura? O dado mais importante, Cláudio, é o tamanho, é o diâmetro, o maior diâmetro do aneurisma.
Até o advento de um estudo clínico muito interessante feito na Grã-Bretanha, que é o Small Aneurysm Trial, o limite de cirurgia, não cirurgia, era 6 centímetros de maior diâmetro. E na Inglaterra, então, com esse estudo, esse limite foi baixado para 5,5. E é curioso, operando ou não operando um aneurisma de 5,5 centímetros, o risco de óbito é o mesmo. Quer dizer, não de ruptura, claro, mas a evolução do paciente é a mesma coisa. Então, a partir de 5,5, a gente já encaminha esse paciente para um acompanhamento que vai terminar em cirurgia. É claro que se de início a gente não conhece a velocidade de crescimento do aneurisma, que isso é um pouco diferente de um caso para outro, o acompanhamento do aneurisma pequeno é feito a curto prazo. Em 6 meses a gente acompanha e determina ou tenta determinar uma eventual velocidade de crescimento. Se nesses 6 meses, mesmo o aneurisma pequeno crescer, nós podemos já prever que ele vai continuar crescendo rapidamente. E mesmo a aneurisma menor, então, do que 5,5 centímetros, a gente pode proceder à correção. Agora, a ruptura, a probabilidade de ruptura em 5 anos de aneurisma de 6 centímetros é de 7%, é bastante baixo. Mas, a partir daí, a velocidade é exponencial, a incidência de ruptura. Mas dos 6 centímetros é conveniente não passar. A mortalidade da cirurgia convencional é muito baixa. A mortalidade da cirurgia convencional é em torno de 4%, isso colocando todos os pacientes numa panela só. E da cirurgia endovascular, a mortalidade é perto de 0. Isso não quer dizer que a endovascular seja melhor para o tratamento desses casos, porque depois de 1 ano, os benefícios da mortalidade baixa da endovascular já se perderam no acompanhamento desses doentes, porque eles são graves de qualquer modo. Então, o grande benefício da endovascular é a rápida recuperação clínica do paciente, mas depois de 1 ano, isso já se perde, a mortalidade acaba sendo a mesma, mortalidade por outros fatores também. São pacientes graves, como o Dr. Cafaro muito bem mencionou. Completar essa pergunta do Cláudio, com esses avanços tecnológicos de métodos diagnósticos e de procedimento endovascular que nós observamos nessas últimas 2 décadas para cá, na verdade foram de 2 décadas para cá, não diminuiu a incidência de afecções agudas da aorta abdominal? Você vai me responder, bom, quantos hospitais têm recurso e têm condições? Mas em países desenvolvidos, isso não reduziu? Eu não sei responder isso numericamente, não, mas sim, reduziu. Já reduziu antes, com o advento da ultrassonografia, o diagnóstico incidental do aneurisma começou a ser muito mais frequente. Então, houve um aumento muito grande do diagnóstico, não na incidência, porque a incidência a gente não sabia, porque não tinha técnica diagnóstica adequada, mas houve um aumento muito grande do diagnóstico e, por causa disso mesmo, um acompanhamento melhor desses doentes e foi possível salvar mais vidas realmente. Agora, como eu mencionei na minha apresentação, há indícios de que a ocorrência do aneurisma da aorta abdominal e também, como eu mencionei, da doença obstrutiva da carótida, vem diminuindo, pelo menos no hemisfério norte. Talvez seja porque os indivíduos se cuidam melhor. O advento da estatina, que aparentemente, pelo menos na doença carotídea, tem uma influência muito favorável, mas ainda não se conhece a interferência quanto ao crescimento do aneurisma, mas o melhor controle da hipertensão, o melhor controle dos fatores de risco em geral. Esses pacientes têm levado a uma diminuição não só da ocorrência do aneurisma da aorta abdominal, mas também da ruptura, porque os pacientes são mais bem acompanhados do que eram antigamente. Complementar alguma coisa, Cafaro? O Bono já falou tudo, mas tem uma coisa que é interessante que nós não falamos ainda. Qual a incidência do aneurisma de aorta na população de pessoas acima de 65 anos? Tem um mundo de estudos, que é estudo com ultrassom, até nós temos um na Santa Casa já há uns 8 anos que nós fizemos, é 6%. É uma doença muito frequente nessa população acima de 65 anos, principalmente de homens, né? Então, como é que você vai diagnosticar todos os aneurismas que estão por aí, né?
é muita gente. Então, e cada vez a população até vai ficando mais idosa. Você vai falar, mas todos, 6% é cirúrgico? Não, aneurisma. Então, o que é aneurisma? Dobrou o diâmetro da artéria, é aneurisma, ponto. Então, uma aorta de um adulto normal tem, se é homem, 1,8 ao nível da aorta abdominal, de diâmetro, né? Se ele dobrou, 3,6 é aneurisma. Não é cirúrgico ainda, né? Sei lá se ele vai crescer ou não, essa é a história. A gente, quando pega o aneurisma, a gente sabe dali para frente o que vai acontecer com ele, porque nós acompanhamos com o exame. Dali para trás, eu não sei se ele estava com 2 há um mês atrás, está com 3,6 hoje. E na mulher é 3,4, porque a mulher tem o diâmetro um pouco menor. Mas é uma doença muito frequente, por isso que é a terceira causa de óbito nos Estados Unidos de morte súbita, tal, porque tem paciente que nunca precisou ir num urologista ou não vai, uma senhora que nunca fez nada ginecológico, nunca fez um ultrassom de abdômen, ela não sabe que tem aneurisma, ninguém sabe. E numa população muito grande, um número muito grande de doentes, né? Vão fazer ultrassom em todo mundo? Só nos trials que a gente faz aí para detectar estatisticamente. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma anatomia do aneurisma que te chama mais atenção para tomar mais cuidado ou que te faz indicar a cirurgia um pouco antes desse 5,5, alguma coisa? Alguma forma do aneurisma que aqui a chance de romper é até mais cedo do que outro? Essa pergunta é ótima. Porque há uma dificuldade para entender o mecanismo de ruptura do aneurisma sacular, que mais bem se encaixa na sua pergunta. E amedronta, aneurisma sacular amedronta, porque dá a ideia de que aquele local... E às vezes acontece um aneurisma numa aorta perfeitamente normal, de repente você tem um. Então a tendência do cirurgião é tratar esses aneurismas independentemente do tamanho. Mas é curioso que também não há dados substanciais que mostrem que esses aneurismas rompam antes do aneurisma convencional fusiforme. Mas a tendência do cirurgião é exatamente essa, porque dá medo mesmo. Eu tenho um caso que até ia colocar eu pus poucas figuras, mas é um aneurisma convencional, e sobre esse aneurisma convencional, na abertura cirúrgica, que foi uma cirurgia convencional, tinha um bleb, tinha uma bolha. E aí se percebeu como era, na verdade, a parede fina nesses aneurismas saculares. A tendência do cirurgião é realmente operar, mas eu ressalto que não há dados firmes que justifiquem isso. Eu ia fazer essa pergunta porque a gente usa muito os diâmetros, né? Mas a morfologia não é muito comentada como um fator de desencadeamento. Mas aqui, fazendo só uma correlação com a emergência no tórax, quer dizer, hoje, em muitos lugares, já é uma rotina. Um indivíduo com uma dor torácica não caracterizada, mas que eventualmente pode ser um infarto ou uma dissecção, ao invés de ficar muito tempo na observação até que o diagnóstico seja estabelecido, ele, tendo condições, ele vai para um tomógrafo de urgência. A tomografia afasta, pelo menos em 15 minutos, se ele tem a dissecção ou se tem um infarto. No quadro abdominal, fazer uma angiografia, fazer um tratamento endovascular é difícil, mas às vezes fazer uma tomografia não é difícil. E a tomografia também pode ajudar muito nessa rapidez do diagnóstico, pelo menos para dizer, esse é grave, esse não é grave, e vamos continuar assim o assado. Então, vocês acham que essa é uma rotina que vai entrar no diagnóstico do abdominal, como entrou para o diagnóstico da dor torácica não caracterizada, porque quando já está caracterizado um infarto ou uma dissecção, desaparece esse problema, né, da interrogação. Sem dúvida, doutor Sérgio, sem dúvida. A tomografia é uma arma diagnóstica tão forte que nessas afecções da aorta torácica e abdominal, que ela deveria fazer parte de uma rotina de urgência, de emergência, devia ser muito facilmente acessível fazer isto. A ultrassonografia no abdômen também é extremamente útil, e se a tomografia for um pouco mais difícil do ponto de vista logístico de ser realizada, a ultrassonografia dentro do pronto-socorro é fundamental também. Um bom ultrassonografista consegue, num paciente que não seja muito obeso, consegue fazer esse diagnóstico. Respondendo essa, é difícil um doente hoje chegar num pronto-socorro, só em um hospital privado,
com dor abdominal que ele não ganha uma tomografia. E a grande maioria das tomografias são desnecessárias, mas eles ganham tomografia. Então, dentro desse conceito de exame tomográfico de rotina, vai acabar sendo detectado, provavelmente, o maior número de doentes com aneurisma. O Januário, algum comentário? Eu gostaria de parabenizar os apresentadores. Realmente foi muito didático o que eles falaram. Só um aspecto que ele falou a respeito de evolução, que hoje parece que tem um pouco menos, ele talvez seja a diminuição do hábito de fumar. Porque nós sabemos que o fumo, além de ser um fator desencadeante, é um dos fatores de ruptura. Quer dizer, o paciente que, a gente sabe, o paciente que tem enfisema pulmonar, por exemplo, ele tem maior possibilidade de romper o aneurisma do que um paciente que tem o mesmo diâmetro sem ser fumante. Eu acho que o cigarro, o hábito do cigarro, e antigamente era frequente, todo mundo fumava, todo mundo, depois de 50 anos, tinha um bigode amarelo de cigarro, então hoje raramente tem. Então, eu acho que isso foi um fator importante, talvez na diminuição, pelo menos, das rupturas, né? E outra coisa é o diagnóstico. Eu acho que hoje todo mundo que faz diagnóstico, geralmente ele foi no urologista, porque o urologista tem uma propaganda muito grande, né? Eu digo sempre que a próstata hoje, embora seja um órgão pequenininho, se tornou mais importante. E a aorta nem sempre, você não sabe que tem a aorta e tal, mas o urologista ele vai, né? E o ginecologista também. Então, esse pessoal nos dá um grande número de pacientes, né? Sem dúvida, o cigarro, aliás, eu não me lembro, pode ser que tenha passado algum, mas eu não me lembro de nenhum paciente que tivesse um aneurisma de aorta que não tivesse sido fumante. E o que o Dr. Januário disse é bastante curioso. O doente com DPOC, ele tem uma maior probabilidade de ruptura do aneurisma da aorta abdominal. Sabe muito bem por quê, mas deve ser alguma inter-relação enzimática que ocorre nesses pacientes. Isso é muito curioso. Agora, o consumo de cigarro no Brasil, entre os homens, diminuiu, mas a venda de cigarro pela Souza Cruz, etc., não diminuiu. Então, isso é uma coisa importante a gente observar no futuro. Parece que as mulheres fumam mais, os homens fumam menos. Os homens ainda fumam mais do que as mulheres, mas a diminuição do tabagismo por parte dos homens é compensada pelo aumento por parte das mulheres, e a gente não sabe como que isso vai interferir na menor incidência de aneurismas em mulheres. Será que é relacionado ao sexo ou será que é relacionado aos fatores de risco? Temos que aguardar para ver. Quando você tem um aneurisma roto e leva para a sala operatória, 110% morre. Morre o doente, morre o cirurgião, o enfermeiro, morre todo mundo. Por que esses doentes não fazem um pit stop antes, botam um endovascular, melhoram as condições e sobe para o centro cirúrgico? Por que não fazer isso? Já foi pensado nisso, sabe, Samir? É que quando ele chega chocado, ele você não tem o tempo de fazer uma tomografia, né? Então você não sabe qual é a anatomia disso. Mas sabe o que é legal e que eu acho que nós já fizemos, inclusive, algumas vezes, quando você tem na mão, é você fazer o pit stop e passar um balão de aorta, né? Então você passa e porque você tem que clampear a aorta, de alguma forma, para esse doente dar uma parada, né? E você protelar o óbito, tá? E aí você, com o balão, você consegue levar para a sala de cirurgia, e em alguns casos a gente sentiu, mas são poucos casos, né? Sentiu que existiu uma diferença e uma cirurgia um pouco mais sossegada, né? Do que você entrar lá para clampear a aorta, tudo isso, né? Mas é o balão. Stop nós já fizemos lá embaixo. Hein? Bom, eu só vou te contar porque que o Cafaro fez cirurgia vascular. Posso contar? Porque a primeira cirurgia vascular que ele fez fui eu que ajudei. Foi uma variz. Ele achou que foi tão mal ajudado, uma cirurgia tão ruim, ele falou, vou fazer vascular para ver se a turma opera melhor essas coisas aqui. Ele era estudante do 6º ano. Você nem lembra mais disso, mas eu não me esqueço. Bono, muito obrigado pela sua participação. Cafaro, obrigado. Eu agradeço a todos pela presença. Passamos aí 10 minutos do horário, mas estamos dentro do tempo ainda de trabalho. Muito obrigado a todos. Nós voltamos dia 25 de agosto.